Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem conosco hoje, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSB. Prefeito, a avaliação dos 100 dias de governo. Na minha opinião, no seu caso não teve, né? Porque você emendou trabalhando, foi reeleito e a coisa continuou, né? Mas, logicamente, do dia 1º de janeiro até agora, e muita coisa acontecendo na cidade, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado Clemente, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Olha, foram 100 dias de angústia, né? 100 dias de adiar todos os sonhos e projetos novos e esperar essa expectativa da evolução da pandemia, da capacidade hospitalar, das necessidades que devem ser supridas de comerciantes, de prestadores de serviços e até mesmo nos preocuparmos com a alimentação das pessoas. Nós tivemos aí 3 meses que no Vale começou em janeiro, né, uma alta extraordinária, depois caiu um pouquinho em fevereiro, mas em março, final de março, nós sofremos junto com o estado inteiro essa nova onda que nos deixou bastante preocupados. Mesmo, né? Infelizmente. Eu quero chamar a atenção dos ouvintes aqui, Giovana, porque o nosso WhatsApp deu defeito aqui no nosso sistema aqui do WhatsApp. Então hoje pergunta ao prefeito Isaías Santana somente pelo nosso chat, tá bom? Aqui no nosso YouTube, porque o nosso WhatsApp não está funcionando neste momento. Então perguntas ao prefeito Isaías Santana somente pelo nosso chat. Prefeito, isso aí, inclusive, logicamente, está trazendo complicações para os prefeitos principalmente, porque não é fácil cuidar de uma cidade como Jacareí, como São José, Taubaté, por exemplo, são cidades grandes e a coisa está complicada. Em Jacareí, qual é a situação de momento, prefeito? Principalmente com relação às mortes. Muita gente preocupada, porque nesta fase da pandemia, o número de mortos está aumentando, né? Aumentando. Segundo o Centro de Contingência do Estado, deve continuar numa crescente até meados de maio. Meados de maio. Que são o reflexo desse acréscimo de março e abril. Aumentando porque também essa nova cepa é muito mais violenta, muito mais agressiva. Aumentando porque está pegando população ativa, economicamente ativa. Já estamos com um grande número de mortos entre 30 e 50 anos. E reduzido drasticamente as mortes dos maiores de 70 anos que já foram vacinados, e inclusive grande parte dessa população já recebeu a segunda dose. Então nós estamos aí num momento extremamente crítico, porque são as pessoas que ficaram expostas, ou por estarem trabalhando, ou por terem a falsa impressão de uma segurança. Se vendeu muito a ideia de que com a população sadia não passaria de uma gripezinha, se vendeu muito a ideia de que era uma doença que só vitimava maiores de 70, pessoas com comorbidades. Continua sendo, mas as demais populações também estão suscetíveis e não fizeram a defesa pessoal adequada. Abril e metade de maio, pelo menos, serão ainda dias de muita dor mesmo. E no caso, a vacinação em doses homeopáticas, né, prefeito? A gente que acompanha as cidades aqui da nossa região, e Jacareí também, a gente sempre vê, olha, a próxima turma, né, a gente vai indicar aí quem vai ser vacinado assim que novas doses chegarem. Então, quer dizer, as doses vão chegando, vai fazendo a vacinação, aí acaba a dose, tem que esperar chegar mais. Quer dizer, tá devagar, né, prefeito? Apesar de todo o esforço, a vacinação ainda está sendo feita de maneira muito lenta. O grande problema que eu acho também, prefeito, é que o governo federal não acreditou na doença, né? Infelizmente, né? Então fez corpo mole, não correu atrás das vacinas. Quem correu atrás saiu à frente, né? Quem não correu, a coisa está meio complicada. E o Brasil não saiu, né? Essa é a grande realidade. Ali, Giovana, também a gente vê o seguinte: o Plano Nacional de Vacinação dependia de 3 fornecedores. Daí nós só estamos vendo vacina sendo fornecida em abundância por um fornecedor. E o Butantan tinha uma estimativa de produção, quando fez os acordos com a vacinadora chinesa, o laboratório chinês, para o mercado de São Paulo. E essas vacinas estão servindo para o Brasil inteiro, mais de 80%. Acredito que quando resolverem esses impasses e chegar um volume maior de outras vacinas, a russa está para ser liberada, já tem vários estados do Nordeste já fizeram contato prévio. O consórcio de municípios já tem um pré-contrato de 30 milhões de doses com a vacina russa. Tem pendências ainda da Anvisa, mas a gente acha que em breve será solucionado. Pode ser que
maio e junho nós tenhamos um volume maior de vacinas no Brasil. Você acha que o governo federal é culpado disso? Eu acho que são apostas diferentes, né? Vamos segurando, acho que tem uma influência muito grande das condições socioeconômicas, da necessidade de segurar despesas. Acho que não acredita da necessidade também, acho que também a falta de uma liderança própria, técnica do Ministério da Saúde, não sei se o presidente autoriza ou libera os ministros para terem suas próprias opiniões. O primeiro que tinha, que era o Mandetta, ele tirou logo. São muitos erros juntos, infelizmente. Prefeito, com relação a Jacareí, você falou que estava complicado, pandemia, mas a cidade não parou, né? Você continuou trabalhando. Agora, qual é a sua expectativa? Por exemplo, eu acho que domingo agora, ou ainda hoje, de repente, o governo do estado deve anunciar novas medidas mais restritivas, menos restritivas, ou fica como está, prefeito? Eu acho que o governo tem duas opções. A primeira é manter toda a região, todo o estado numa fase laranja, porque os indícios já apontam para essa direção, ou fazer uma divisão. Há regiões que já podem avançar tranquilamente para a fase laranja e outras que devem ficar ainda numa fase vermelha com maior cuidado, né? Como o estado tem mantido durante o mês uma fase só para o estado inteiro, porque a estrutura hospitalar é estadual, então é possível que fiquemos entre esses dois, mas mais restritivas não. Nós estamos nos últimos 15 dias com quedas dos números de internações, dos números de dependência de UTI, quedas permanentes. E aqui no Vale, por exemplo, nós nunca ameaçamos chegar em 90%. Isso é um número considerável, porque 90% de ocupação de UTI significa para o Vale mais de 60 vagas de UTI, né? Então é um número que você pode trabalhar com sossego sobre esse aspecto estrito, que é vagas de UTI, e internação nunca passamos de 70. Hoje o Vale deve estar por volta de 83 a 85, essa semana inteira oscilou nisso, o que dá quase 100 vagas de UTI. Então não é mais razoável que pequenos comércios em cidades com até 50 mil habitantes, né, que é a grande maioria do estado, que prestadores de serviços, que salões de cabeleireiro e que templos e igrejas de um modo geral continuem restrito às suas atividades, já que o principal argumento é suportar a capacidade hospitalar, o crescimento da demanda por cuidados médicos. Prefeito, problema com kit intubação. Várias cidades, né, da região, do estado de São Paulo, estão sofrendo com a falta, né, de medicação, enfim, de tudo, o kit intubação que eles chamam. Jacareí chegou a ter, assim, só para os próximos 10 dias, a situação foi resolvida. Como é que está hoje em Jacareí essa situação? Jacareí chegou a ter só para os próximos 3 dias, né? Nós fizemos um grande trabalho, quero aqui aproveitar e agradecer a colaboração da Nádia, que é a dirigente regional aqui da saúde, que fez esse trabalho interno, né, socorrendo os municípios, onde tem hospital do estado, repassa, antecipa, até hospitais municipais. Então não aconteceu nenhum problema grave na região, porque todos trabalharam em solidariedade. Em média, as cidades que precisam tem aí 10 dias aí como data fatal. O governo está se mobilizando, porque o problema é não ter fornecedor para o estado, já que desde o início da pandemia todos os insumos hospitalares o governo federal federalizou. A gente espera que não haja redistribuição por critérios que não os necessariamente médicos, mas o governo, na hora que o governo federal não cumprir compromissos, ele tem o Supremo, tem que recorrer para a justiça. Infelizmente está assim, uma briguinha desnecessária com a vida das pessoas correndo risco. Como é que você analisa, de repente, o Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia, determinando à Câmara Federal que analisa os 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro, e ele vem e responde o seguinte, que ele não sai de lá, só sai de lá, infelizmente, de uma outra forma. Como é que você avalia essa resposta do presidente e a ação do Supremo Tribunal Federal, você como jurista? Olha, a ação do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que entender que eles têm 2 papéis fundamentais. O primeiro é guardar a Constituição, dizer o que a Constituição estabelece em todas as situações. E nós vivemos um regime de governos limitados pelo direito constitucional. A política, a atividade política, a atividade de governo, que são áreas de conhecimento outras, né? A política, a gestão pública, elas têm limites estabelecidos pela Constituição.
quem diz e interpreta quais são esses limites é o Supremo Tribunal Federal. Isso é assim. Quem disputa disputa mandados eleitorais tem que saber que a sua vontade como político não prevalece no Estado de Direito. Ela tem que ser adequada ao que estabelece a Constituição. Isto foi cravado como um avanço do mundo civilizado numa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1804. Ou nós limitamos o poder político por regras jurídicas claras, ou nós não temos Estado de Direito. E esse é o papel do Supremo. No comportamento do Supremo temos várias críticas a fazer, mas não nessa função que ele tem que fazer. Ele tem que dar a palavra final sobre conflitos constitucionais. E ele acaba exercendo esse papel, o órgão, não o ministro isoladamente, de árbitro quando há conflito entre o Legislativo e o Executivo. Os conflitos entre o presidente e a Câmara e o Senado não são resolvidos pelas Forças Armadas, são resolvidos pelo Supremo. É ele o árbitro, é ele que dá a palavra final. CPI e pedido de impeachment não é prerrogativa do presidente, é prerrogativa do plenário. Então, chegando à mesa do presidente, ele tem o dever constitucional de colocar em votação. Se for aprovada a abertura, ótimo. Se for reprovado, ótimo. Mas tem que decidir. Quando você permite que sobre a mesa do presidente da Câmara existam 10, 20, 30 pedidos de impeachment contra o presidente, você está reconhecendo que o sistema legitima o presidente da Câmara a ser chantagista. Que a qualquer hora ele abre a gaveta e ameaça o presidente. Qualquer hora ele ameaça o presidente colocar em votação. Isso não pode. Isso é a chantagem institucional. Entrou o pedido de impeachment, plenário, tem maioria, vota. Não tem maioria, derrota, passa aquilo, acabou. Mas ele colocando 100, tendo lá na Câmara Federal 100 pedidos de impeachment, isso todos engavetados, não seria também por parte do presidente uma prevaricação, prefeito? Olha, se tivesse prazo previsto na Constituição para ser apreciado, seria. Mas você não pode ter um crime sem a sua definição exata de seus termos. Como não há prazo para votação e não há consequência constitucional para a não votação, senão consequência política, qual é o caminho? É você procurar o Supremo, que na omissão da Constituição estabelece o dever de agir. O Supremo pode estabelecer um prazo, mas não está escrito na Constituição, por isso não há crime. O que há é uma postura antidemocrática, uma postura antirrepublicana. Tem que decidir para o país não viver sobre essa ameaça permanente. Muito bem, conosco o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. A hora? 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,34% aos 120.700 pontos em dia de realização de lucros. O dólar, por sua vez, caiu 0,75% a R$ 5,62 na venda. O Dow Jones subiu 0,90% a 34.035 pontos. E o Nasdaq fechou em alta de 1,31% em 14.038 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,73, teve alta de 0,80%. Agora 7h29. Repita. 7h29. Muito bem, de volta aqui. Antes de falar com o prefeito Isaías Santana, quer dizer que hoje é dia de dar boas risadas. Hoje é sexta-feira, né, prefeito? Quebrar um pouco esse clima, né? E hoje no Pânico estará o humorista e criador do Fritada, o Diogo Portugal. Portanto, hoje você não pode perder o Pânico hoje, ao meio-dia, com o humorista e criador do Fritada. Aliás, já teve que já na rádio várias vezes, né? Fazia evento aqui, quando podia fazer evento, né? Veio aqui no Shopping Colinas algumas vezes e entrou aqui na rádio ao vivo conosco aqui, o Diogo Portugal, que hoje estará no Pânico a partir do meio-dia. E você, claro, pode acompanhar também pelo rádio, pelo site ou pelo aplicativo Panflix, a TV digital da Jovem Pan. Prefeito, não é fácil, a gente sabe que a coisa é complicada. E tem ouvintes fazendo pergunta. Vamos, Giovana, com a pergunta dos ouvintes, depois voltar a falar sobre os 100 dias em Jacareí. Vamos sim. A Daniela Machado, prefeito, ela diz como fica no seu plano de governo, com a pandemia, por exemplo, os parques Limiar na região oeste. Será que terá tempo para a realização?
Ô, Daniela, obrigado. Sim, até o final do mandato, se Deus quiser. Então, tá bom. Tem outra pergunta aqui. Bom dia, prefeito. Gostaria de não me identificar. Ontem em Jacareí teve a morte de uma assistente social lotada na Secretaria de Assistência Social. Existe um planejamento para a vacinação dos funcionários, visto que estão atendendo normalmente e constantemente expostas ao vírus em Jacareí, prefeito? Meus sentimentos à família, uma grande perda para a cidade, para o serviço público. Todo mundo comentou, né? Impressionante, sim, né? É Ela muito bem querida sim. mesmo, e eu senti bastante. Para quem não sabe, é Renata. É isso, Regina. Regina Seragiola, é isso, né? Temos bastante grupos de servidores e de prestadores de serviços, de modo geral, expostos esse tempo todo. E as diretrizes são do Ministério da Saúde. A gente tem postulado, os prefeitos, principalmente, têm postulado muito algumas categorias. O pessoal da assistência social, que trabalhou esse período inteiro, segurança já foi atendido agora, e as pessoas que são, de alguma forma, usuários dos serviços de saúde mental, porque a gente imagina, e o pessoal da área médica imagina, que vai ter um agravamento muito grande esse prolongamento, e não há necessariamente vínculo com idade. Então a gente está trabalhando para tentar excluir. E os profissionais da assistência social que não estão trabalhando em equipamento hospitalar, mas estão com atividade paralela, por exemplo, as casas de passagem, né? Os asilos. Então, as creches. CRAS, né? CRAS, né? Sim, o Centro de Atenção. Então, é justo, mas a gente tem que seguir diretrizes do governo, do Ministério da Saúde, inclusive porque todas as vezes que se tentou incluir categorias justas, tem inquérito aberto, né? Nós hoje não conseguimos... Esse é o grande problema, né? Não tem como você, de repente, atender para evitar o aumento nos casos, mas vem a justiça e acaba agindo, né? Mesmo quando há justificativa, mas não está no plano nacional definido como prioridade, não é possível. E São Paulo está mais grave ainda, porque a vacina já vem com o público-alvo definido. E há uma lei estadual considerando infração e aplicando multa para cada dose aplicada fora daquela destinação específica. Então tem bastante amarras aí para a gente se limitar a aplicar a dose. Então, né? Não tem jeito, a não ser que o Ministério da Saúde mude a diretriz. Agora, quando falta a dose no vidrinho, daí o prefeito não pode multar o Estado, né? Então, né, e o Instituto não aceita, não acata, né, mas é um fenômeno do Brasil inteiro e dá a impressão que... É Brasil, né, não tem como ser diferente, né? Infelizmente, né, prefeito? Que o problema está nas prefeituras. A gente sente muito, o Brasil é um país maravilhoso, o povo é muito maravilhoso, muito bom, né, mas infelizmente tem alguma coisa que a hora que não funciona bem, né, infelizmente, né. Prefeito Daniel Chagas, tem algum projeto para melhorar o campo de futebol e criar boas praças no bairro Conjunto São Benedito? Conjunto São Benedito, nós temos uma área legal aí, né? Sempre a gente faz manutenção, né? Tem a emenda de alguns vereadores para melhorar aí com vestiário ali. Estamos de olho sempre. Você tem razão, sempre precisa melhorar e tem um espaço bom aí que a gente vai trabalhar para melhorar cada vez mais. O Emanuel também, ele manda bom dia, prefeito, e pergunta se há previsão de arrumar a estrada em frente ao Desafio Jovem, indo ao bairro 22 de Abril. Segundo ele, tem muito buraco, prefeito, e isso acaba com os carros. Ali tem um problema sério, né? Se deixar ela impecável, vira fuga de pedágio. Então nós não podemos fazer aquela estradinha com material de via urbana. Ela terá que ter uma estrutura de rodovia, porque obrigatoriamente você permitirá um trânsito de caminhões ali naquele trecho. É um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais caro, deve ter no mínimo 40 centímetros de pedras para poder dar estabilidade. Está no nosso cronograma. Não vou cravar ano, porque a gente não consegue definir com tanta antecedência. Cada ano a gente precisa conversar com a Câmara antes de aprovar essas leis orçamentárias. Mas, Daniel, me esforçarei para ver se a gente consegue assaltar essa ligação com o extremo da região oeste. Prefeito, geralmente sai da rádio agora com essa pandemia, eu já sou idoso, já tenho comorbidade, então ficar em casa quietinho, né? E eu saí esses dias em Jacareí e levei um susto, né? Várias ruas asfaltadas, ruas ali que realmente eram complicadíssimas com paralelepípedo e agora todas elas asfaltadas, inclusive o recapeamento ali das Queira-Campos, né? Interessante, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado.
Olha, desde a pandemia, Clemente, março de 2020, nós estamos aplicando o seguinte critério: recursos municipais a gente segura para enfrentar a pandemia. Tendo emenda estadual ou federal, a gente faz investimento. Ou seja, você Então, não pode desviar esse dinheiro para outra coisa, tem que ser para aquilo, né? tem que ser prudente. É lei. Então, alguns até criticaram, mas a Siqueira Campos agora tem emenda. E essa emenda foi do Eduardo Cury, do ano passado. Tem mais emenda esse ano. Outros deputados federais mandam emenda, deputados estaduais alguns. Então, todo No esse caso, o André do recapeamento... Prado e também o Márcio Alvino, né? Que são... O Márcio manda mais para a saúde. Pra O saúde, Márcio, né? eu acho que a dona Conceição que fica... Ex-prefeita de Guararema, fica no pé do filho. Que fica no pé. Saúde, assistência. Então, Alô, Guararema, bom dia. o Márcio manda mais para as entidades, para a Santa Casa, para a JAN, para o CEPAC e para a saúde. O Cury, por ser da área de engenharia, gosta de asfalto, de petróleo. Embora ele mande também para a saúde, mas a gente sempre consegue com o Cury mais recursos para a infraestrutura. Isso é bom, né? Só falando da infraestrutura, você já falou do asfalto e a capina, né, na cidade é uma coisa que a gente recebe bastante reclamação aqui, prefeito. Mato Alto, em tal lugar e tal. Mas a prefeitura também está com um novo serviço agora de capina elétrica, o que vai ajudar bastante, é isso? Você recebe reclamação de novembro a abril, né? Exato. Daí, a partir de maio. Minhas orelhas também. Nós estamos treinando, já queríamos fazer o ano passado, mas havia ainda, a empresa não entendia a necessidade, e é a empresa que presta serviço. Esse ano foi possível convencê-la a fazer a contratação desse serviço. Nós vamos passar nos principais bairros, onde tem ainda paralelepípedo e bloquetes. Passamos no Flórida, passamos no Siesta, Jacinto, agora no prolongamento de Santa Maria. Não tem equipamento para fazer o Bela Vista, antes que o pessoal reclame. Então, aquele tratorzinho, e com razão, aquele tratorzinho não se consegue fazer. Tem um só, prefeito? Mas é a capacidade, né? Eu tenho que obrigar a empresa a fazer uma despesa extraordinária para... Uns 3 ou 4, resolve o problema em uma semana, prefeito. Está autorizado, pode fazer. É só empenhar, né? Está para ser trazido um tratorzinho menor para a gente fazer o Bela Vista, que é a situação mais complicada mesmo, né? Ali a gente precisa trabalhar mais um pouquinho. Vamos passar 3 vezes esse ano, Giovana. Em 3 passagens nesses bairros, com a expectativa de que o ano que vem nós não tenhamos tantas reclamações da Jovem Pan entre novembro e abril do mato na cidade. A reclamação não é da Pan, não é da Giovana, prefeito. Não, são dos ouvintes que moram em Jacareí, a gente só dá voz aqui, né, Mas prefeito? eu fiquei feliz que tem substituto. É provisório ou é definitivo? Provisório. O cidadão aqui gosta de apertar feio, né? Eloy sai em férias e volta. Eloy, né? A hora? 7h39. Um abraço, Eloy, viu? Você está em férias, mas deve estar ouvindo a Jovem Pan. Com certeza. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h41. Repita. 7h41. Muito bem, de volta aqui com o prefeito Isaí Santana de Jacareí. Prefeito, quer falar lá do Bandeira Branca lá? Falta d'água 3 dias, domingo, segunda, terça e só normalizou na quarta-feira, né? Que coisa, não? Que sofrimento, né, Clemente? Pra Não toda foi a um problema, região. foram 2 problemas, né? 2, não só a Bandeira, né? Toda a região oeste. Ali na Cidade Nós Jardim tivemos- também, várias reclamações por falta d'água, ali no condomínio Fogaça, né? Enfim, né? Mas o Nelson, ele é bem rápido. Segunda-feira deu um problema de uma peça, Para quem não trocou sabe, a peça. Nelson Priante, que é o presidente do SAI, né? Na terça-feira deu um problema na outra peça do painel. Ele já mandou pegar um painel novo e trocou na quarta-feira. Mas aí tem o tempo necessário para restabelecer, tal. Na quinta-noite já estava tudo normalizado, graças a Deus. Tem aqui um gancho para pegar sobre a nova ponte. O vereador do PT, o Luiz Flávio, teve aprovado um pedido de informação na sessão de quarta-feira, questionando o prefeito Isaí Santana sobre a obra da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, iniciada em maio do ano passado e financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. A obra da ponte, prefeito, está parada? Não parou, porque você tinha grandes movimentos de terra e preparar o subsolo para fazer as ligações, e não dá para fazer em tempo de chuva, né?
você podia perder material de um dia para o outro. Então, parou sim, retomou essa semana. Retomou já, então? Retomou, e não tem nenhum problema. Vai prosseguir e nós vamos inaugurar a terceira ponte no dia 3 de abril de 2022. Aniversário da cidade. 3 de abril, né? Inaugura nesse dia? Quero fazer a primeira passagem a pé. Legal. A pé? A pé. Então tá certo. E esse pedido do vereador Luiz Flávio, o senhor teve acesso a ele? Não, mas não tem problema não. Lá ninguém vota contra pedido de informação nenhuma. É direito do vereador, é direito da oposição e desde o 1º de janeiro de 2017 a minha orientação é não rejeitem pedido de informação. Se o vereador tem dúvida, ele tem o direito de saber e a gente informa tudo com todos os detalhes. Isso é transparência. Não tem por que esconder, não tem por que fazer essa briguinha política eleitoral. Durante o exercício do mandato, o Flavinho foi eleito pelo povo e o povo merece, o povo que votou no Flavinho e que o elegeu vereador merece respeito e a gente vai respeitar o exercício do mandato. O povo, de um modo geral, merece respeito, né, prefeito? E assim tem que ser feito, né? Sim. Prefeito, o SAI também está com 8 obras de água importantes em andamento, é isso, né? Que na área rural também, Chácara Santa Maria, Ipoã, Jardim Santana e Pedra Branca. Na central, substituição de redes antigas da Nossa Senhora de Fátima, interligações de redes para atender empreendimentos Imperial, Parque Itamaraty, também na Malak Assad, e mais 3 obras de redes coletoras de esgoto no Veraneijão e Igarapés, também na região central, prefeito. E ainda uma estação elevatória de esgoto em construção na rua projetada no Jardim Jacinto. E essa elevatória é a mais importante porque ela vai acabar com a contaminação de esgoto dos afluentes do Tanquinho, que é o córrego que passa atrás do Jardim Flórida. Lembra que nós já fizemos do Paulistano, fizemos do Siesta, fizemos do Jacinto, fizemos no Imperial e Pedra Mar. Essa é a última da série. Com isso a gente vai tirar todo o esgoto que fica nos afluentes ali, naquela vala de drenagem do Siesta, no São Luís, que todos terminam no Tanquinho e o Tanquinho no Rio Paraíba. Aliás, que deu um problema sério com a promotora em Jacareí do Meio Ambiente, né? Já tem um laudo dizendo que nós temos razão, espero que haja julgamento mais rápido para liberar os proprietários de construírem, de melhorarem suas casas. E esgoto também na região do Ijau e Irajá. Essa é uma obra mais demorada. A gente vai fazer o esgoto Ijau e Irajá para deixar o bairro pronto para começar o processo de urbanização, porque foram bairros que na década de 50 e 60 foram criados como chácara de recreios. Hoje já não tem mais essa vocação, mas não se exigiu do proprietário nenhuma infraestrutura. Toda ela está sendo feita com recursos do município. Prefeito, você falou sobre chácaras aí, gostaria de falar de um assunto importante que a Prefeitura essa semana teve um comunicado, né, alertando a população aí, porque com a Covid-19 o pessoal parece estar querendo sair dos centros urbanos, ir para chácaras, lugares né, com mato e tal, e existe um movimento na cidade de venda de loteamentos, mas a Prefeitura faz um alerta para as pessoas terem cuidado, porque existe uma lei e não pode ser vendido aí qualquer pedacinho de terra, é isso? Exatamente. E você vai na rede social que tem de lote vendendo, né? Vem até a sua chácara aqui, 1.000 metros quadrados, preço caro, muitas vezes sem infraestrutura, sem água, sem nada, né, prefeito? Ou seja, quem comprar vai ter problema com certeza, né? Se for o módulo rural, não tem problema, porque você tem o parcelamento da área rural. Mas o problema é você estar na área rural, fora do perímetro urbano, e fazer um loteamento como se fosse urbano, com medições de terreno urbano. Jacareí é tranquilo, olha, entre a Cavalho Pinto, a Dutra, a Dom Pedro, nos bairros já existentes. Esse é o perímetro de crescimento urbano. Depois da Cavalho Pinto, na direção de Santa Branca, depois da Dom Pedro, e depois do Parque Meia Lua, e depois da Nicola Capucci, já tem restrições, não são áreas urbanas. Portanto, o parcelamento tem que preceder uma autorização do poder público, um projeto aprovado pelo poder público. Um gancho aí, a gente está falando sobre esse tipo de trabalho, ali na região do Arboville, os moradores reclamando da falta de iluminação, e que pertence à Prefeitura de Jacareí. É isso, prefeito? Existe algum projeto para que ela seja iluminada, tenha melhorias, prefeito? Nesse semestre faremos. Nesse semestre fará. A pergunta aqui também de uma ouvinte aqui, por que no hospital de Covid-19 estão com atendimentos comuns, todos juntos, gerando até mais de 3 horas para ser atendido? É isso mesmo, prefeito? Em alguns dias da semana, porque você tem que definir qualquer tipo de sintoma gripal,
como suspeita, porque estamos numa pandemia. Então, ou você faz isso no UPA e não dá para atender outras pessoas sem qualquer tipo de suspeita, ou você faz no local central. Então, essas suspeitas estão sendo atendidas num único local, porque a demanda é suficiente para ser atendido lá. Alguns dias chega a 290 no dia. Mas o retorno para quando é negativo já não é mais lá. Ou aquele atendimento que as pessoas não seguem a orientação de que está com gripe, está com isso, fique em casa, isolado, se proteja. Se tiver outros sintomas graves, é que procure. O pessoal está também muito influenciado com esse negócio de tratamento precoce, atendimento precoce. Está com gripe, corre para lá. Está todo mundo apavorado. Eu não posso. Ou eu mantenho um lugar específico para atender suspeita, ou eu transformo toda a rede de atenção básica em unidade Covid. Aí não dá para as outras pessoas estarem em local onde suspeitos de Covid estão sendo atendidos, né? E está dimensionado adequadamente. Demora, mas o convênio médico também uma emergência de convênio médico também é esse horário, 2h30, né? Eu fiquei 8 horas convênio médico, fiquei 8 horas no hospital aguardando para ser atendido. E no meio de pessoas com Covid, e felizmente eu não estava e não peguei também. Mas que assusta, assusta. Portanto, o melhor mesmo é ficar em casa e aguardar para ver se a coisa piorar um pouco mais, você vai, né? Caso contrário, fica em casa é muito melhor. Sim, sintomas normais. E você conhece seu organismo? Sim. Você sabe que você tem gripe periodicamente, você sabe que você tem. Então, se você tem alguma coisa excepcional, vá ao médico. Mas se é dentro da normalidade, não pode ir nesse momento de pandemia, né? Para fechar, prefeito, Jefferson Farias perguntando aqui se o senhor tem um indicador de quantos comércios foram fechados em Jacareí no último trimestre. Tem essa informação? Não, temos os dados de criação de emprego, abertura de emprego. Vamos esperar esse momento crítico da pandemia e tratar desse tema, ajudar no que é possível. Já fizemos, né, a suspensão de todos os tributos de comerciantes e prestadores de serviços que tiveram suas atividades reduzidas até o final de junho. Quando o Brasil, viu, Jefferson, quando o Estado de São Paulo começar numa estabilidade de fase amarela, caminhando para verde, a gente vai fazer esse balanço e ver o que pode ser feito com o apoio e incentivo da Prefeitura. Prefeito, aqui o que não faltam é perguntas, a coisa é complicada, não dá nem tem que parar por aqui que o nosso tempo se esgotou, né, Giovana? Mas nós vamos encaminhar tudo para a assessoria do prefeito. Mais uma coisa que eu queria falar, que nós não perguntamos, prefeito. Quer falar mais uma coisa, alguma novidade, alguma notícia para a cidade que a gente não perguntou? Não, eu acho que tem uma notícia boa, né, que deve começar em breve a obra de duplicação da estação de tratamento com recursos federais. Foram liberados, está para a Caixa a analisar os últimos documentos e com isso a gente dentro de 2 anos terá condições efetivas de tratar 100% do nosso esgoto. E onde aí, será isso? Será ao lado da estação atual, no Parque dos Sinos, e depois vai ter investimento para melhorar a tubulação, né? Mas aí você já tem condições técnicas de em 5, 6 anos chegar a 100% do esgoto tratado. Perfeito, muito obrigado. A visita rádio mais uma vez, sucesso e um bom dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.